Efésios no capítulo 3, verso 14. Queria que você abrisse esse texto. Depois eu vou citar alguns textos, mas eu queria que você pegasse o teu celular, abrisse aí no bloco de notas, você anotasse os textos e acompanhasse na tela, que talvez não dê tempo de você abrindo todos os textos, mas anote no bloco de notas, acompanhe na tela, em casa, leia, estude. O tema que eu vou trazer hoje é um tema importante você estudar, sozinho, com a tua Bíblia e com a ajuda do Espírito Santo, amém? Se quiser me dar um retorninho a mais, eu te agradeço. O tema que eu quero falar é princípios. Diga comigo, princípios. E princípios aqui, obrigado. Princípios aqui não é no sentido de inícios, mas princípios no sentido de leis que regem o reino de Deus, amém? Estou falando de princípios no sentido de os valores, as leis que regem o reino de Deus. Em Efésios no capítulo 13, no verso 14, diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Senhor, fala conosco essa noite. Nós estamos diante da Tua palavra, que é poderosa, a Tua palavra que entra no ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Senhor, nós queremos receber de Ti, Pai. Fala a cada coração, em nome de Jesus, personalizando a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Eu acho interessante esse texto porque Paulo, ele diz, aqui no verso 19, ele começa dizendo: olha, essa é minha oração por vocês. Ele começa a falar: peço a Deus que na sua riqueza, na sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder no ser interior. E Paulo vem orando. Eu acho interessante porque a oração dele converge em um ponto onde ele diz: para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Eu acho isso aqui interessante, quando ele diz no verso 19, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. E esses termos, né, plenitude, maturidade, perfeição na Bíblia, todos eles convergem para o mesmo lugar. E esse lugar é uma vida abundante. Porque quando Paulo diz: eu quero que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, ele está dizendo: eu quero que vocês vivam uma vida plena, uma vida com uma medida completa em Deus, que tudo aquilo que Deus tem para vocês, vocês possam desfrutar. É uma vida abundante. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém? O Senhor Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Eu acho isso legal. O Senhor Jesus não disse: eu vim só trazer vida. Vim trazer uma vidinha para vocês, eu vim trazer sobrevivência para vocês. Não, eu vim trazer vida e vida com abundância. É tipo assim: eu vim trazer vida e muita vida. Em outras palavras, vim trazer vida e bota vida nisso. Vida abundante. E sabe, para que nós possamos desfrutar desta vida abundante, meus irmãos, é necessário que nós vivamos princípios que nos levam para essa vida abundante. A vida abundante, como eu digo sempre aqui, ela não acontece por osmose. Você precisa viver princípios
que levam você a esta vida abundante. Paulo, em outras palavras, está dizendo aos irmãos ali: eu oro para que vocês sejam conduzidos a este lugar de uma vida abundante, porque é através do conhecimento de Deus e agora de viverem estes princípios que vocês vão desfrutar. Amém? Agora é importante dizer que a vida abundante, meus irmãos, ela não é um fim em si mesmo. O Evangelho, ele não veio só para te dar vida abundante como se isso fosse o final. É assim, Deus envia o seu Filho para resolver todos os teus problemas, para que você desfrute uma vida abundante. Que legal. Não, a vida abundante faz parte do Evangelho, sim. Jesus conquistou para você, sim. Mas ela é uma plataforma para você ser lançado e viver o propósito de Deus. A vida abundante não é o final. A vida abundante é o lugar onde Deus te coloca para que você possa viver o propósito de Deus. Isso é importante que você saiba. Amém? Diga comigo: a vida abundante é a plataforma para o meu propósito. Amém? Você não está aqui só para que os teus problemas sejam resolvidos. Jesus te ajuda com os teus problemas, porque Ele te coloca em uma plataforma para que agora você possa servi-lo dentro do propósito que Ele tem para você. Amém? Então o que nós precisamos é entender o que é esta vida abundante à luz da Bíblia. O que é uma vida abundante? Então, a Bíblia fala em vários momentos, como eu disse, sobre perfeição, sobre maturidade, sobre plenitude, e todos esses termos convergem na conclusão: vida abundante. Por exemplo, nós temos um texto de Deuteronômio, anote esse texto, você não precisa abrir, acompanhe na tela, Deuteronômio 18, verso 13: sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus. Depois em Mateus, no capítulo 5, verso 48: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Eu tenho dito aqui essa perfeição, inclusive em outras traduções, se você ler, estou lendo a Nova Almeida, outras traduções podem ser traduzidos por santidade ou fidelidade, o texto de Deuteronômio. Quando o Senhor Jesus diz: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai, eu faço uma pergunta para você: você sabe que você não consegue ser igual a Deus? Sim ou não? Igual a Deus. Então por que Jesus diz isso? Porque esta perfeição não significa alguém que não comete nenhum erro, um perfeitinho, um cara que nunca diz nada errado, que nunca olha nada errado, que nunca pensa nada errado. Não, é porque este conceito é de alguém que tem integridade, deu o coração completo ao Senhor e está caminhando para se tornar maduro, pleno, vida abundante. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém? Esses conceitos convergem para isso. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, o retorno está indo e voltando, ele desaparece e volta. Estou aproveitando, enfim, estamos em família, eu estou avisando aqui o Maurício, amém? Filipenses capítulo 2, no verso 12, Paulo diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Eu estou lendo o texto errado, é Filipenses 3,12, desculpa. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Paulo diz aqui: eu ainda não cheguei a uma medida plena. Tanto é verdade que no versículo 15 ele diz: todos, pois que somos maduros. Então esta perfeição significa maturidade. E assim tem tantos outros textos, como nós lemos ali em Efésios, plenitude de Deus. Este lugar significa medida cheia, plenitude, uma vida abundante, não sobrevivência. Aliás, a sobrevivência é o contraponto da vida abundante. Jesus não veio te dar sobrevivência. Não, vamos tentar dar uma melhorada na minha vida, ver o que eu consigo resolver e tá bom. Não é isso que Jesus veio trazer, Ele veio trazer vida e coloca a vida nisso, amém? Não é sobrevivência. Vamos ver se eu consigo sobreviver mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Vamos ver se eu consigo atravessar os portões do céu. Ufa, cheguei lá. Não, nunca foi esse o plano de Deus. O plano de Deus é vida e vida com abundância, amém?
É interessante isso. Abundância bíblica não é tornar-se um milionário. Nossa, é ter dinheiro. Abundância é ter dinheiro. Aliás, esse foi um dos erros que se cometeu muito no Brasil, com algumas pregações triunfalistas, do tipo, não, agora os seus problemas acabaram. Tem até uma música que a gente canta, os seus problemas, né, acabaram e tal. Não, a Bíblia nunca disse isso. Jesus nunca prometeu isso. Ele disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É tipo, como eu venci, eu estou dando condições a vocês para que vocês vençam também. Eu estarei com vocês em todos os momentos. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que seria fácil, que nós teríamos só dias, né, de facilidades, que todo mundo seria rico. Não, em nenhum momento a Bíblia fala disso, porque a abundância bíblica não significa tornar-se um milionário. Significa alguém que está contente com o que tem. Isso é a verdadeira abundância bíblica. É estar contente com aquilo que você tem. Em Filipenses ainda, no capítulo 4, passagem conhecida, Paulo diz no verso 11: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Diga comigo: contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo está dizendo: sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui é um princípio de contentamento. Isso te leva a uma vida abundante. A abundância é alguém que não reconhece necessidades em sua vida. Pode morar numa casa simples, pode nem ter um carro próprio, pode não ter uma casa própria, mora de aluguel, pode ter uma vida muito simples, mas não tem necessidade, tem paz, tem alegria, nada lhe falta e Deus é com ele. Isso é abundância. Abundância. Assim como você pode encontrar pessoas riquíssimas, com muitas posses e com problemas sérios na sua vida, seja emocional ou espiritual. Quem é que está vivendo abundância? Agora é óbvio, Deus vai levantar pessoas com posses, com dinheiro, claro que sim. Outros com outros talentos e outras condições para fazerem outras coisas. Por quê? Porque a vida abundante é uma plataforma para o meu propósito. Diga comigo de novo: a vida abundante é uma plataforma para o propósito de Deus na minha vida. Amém? Por que isso é importante, irmãos? Porque alguém que está doente, alguém que está sofrendo, tem como viver o propósito de Deus? Sim ou não? Não. Ela precisa entrar em uma vida abundante, para que a partir desta vida abundante ela comece agora a servir a Deus dentro do propósito pelo qual foi chamado. Agora, assim como nós percebemos quando Paulo diz: eu aprendi o contentamento, ou seja, isso aqui é um princípio da vida abundante. A partir do momento que eu sei estar contente quando tenho muito, quando tenho pouco, isso me coloca em uma vida abundante. É um princípio que eu vivo e que gera um resultado. Este é o ponto, meu irmão, que eu quero falar essa noite. São os princípios do reino de Deus que você vive, que te dão este resultado de viver uma vida abundante. Quando você vive os princípios do reino, você entra na plenitude de Deus. Você entra na maturidade que Deus tem para você, quando você começa a aplicar os princípios que regem o reino de Deus. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém? A vida abundante é alguém que não reconhece essas necessidades. Paulo disse em Romanos, no capítulo 14, verso 17: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não diz respeito a coisas materiais visíveis daqui da terra, mas dizem respeito à justiça, a paz e a alegria. Você quer saber se você está vivendo ou não uma vida abundante? Você tem justiça na tua vida? Você vive a justiça de Deus? Você se sente justificado? Você tem paz?
Você consegue estar alegre? Se essas coisas não estão acontecendo na tua vida, eu não quero te acusar, eu não quero em nenhum momento que você fique acusado, eu quero trazer uma reflexão na tua vida. Por quê? Porque daqui a pouco você não está conseguindo desfrutar de paz, daqui a pouco você não está conseguindo desfrutar desta vida abundante, desta alegria no Espírito. E se você aplicar os princípios do reino, você vai entrar nesta vida abundante que Deus tem para você. Amém? Não importa onde você mora, não importa se você tem dinheiro ou não, não é disso que se trata. O reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus não são coisas materiais, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que Ele tem para você. Amém? Então, para nós desfrutarmos dessa vida, nós precisamos seguir os princípios da palavra de Deus. Irmãos, cada princípio carrega uma promessa. Cada princípio carrega uma promessa, ainda que esta promessa esteja implícita no princípio. Um exemplo, Efésios 6, aqui é um exemplo explícito. Efésios 6, verso 1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Este é um princípio do reino que aqui tem uma promessa explícita. Paulo está lembrando o mandamento que diz: filhos, honrem pai e mãe, porque se vocês fizerem isso, acompanha uma promessa. Qual que é a promessa? Longos dias e dias de paz. Então, se o filho vive o princípio, qual é o princípio, irmãos? Obedecer pai e mãe. Se o filho vive o princípio, qual é a promessa que ele recebe? Vida longa e vida de paz. Quem está entendendo, ele pode dizer amém. Amém? Agora, todo princípio carrega uma promessa. Nem todas as promessas estão explícitas como esta, mas todo o princípio do reino carrega uma promessa implícita em si mesmo. Colossenses capítulo 1, Colossenses no capítulo 1 e no versículo 21, olha o que Paulo diz. Colossenses capítulo 1, verso 21, diz assim: e vocês que no passado eram estrangeiros e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora porém ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Verso 23, presta atenção aqui, meu irmão. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo alerta esses irmãos o seguinte: vocês foram reconciliados, amém? Vocês foram reconciliados com Deus, mas ele faz um alerta: se vocês permanecerem neste evangelho que nós pregamos, ou seja, se vocês continuarem guardando os princípios da palavra de Deus, vocês estarão reconciliados com Deus. Amém? Quem está entendendo aí pode dizer amém. Pode até não estar explícito totalmente, mas Paulo está dizendo: se você guarda os princípios do reino, você vive o resultado, a promessa que o princípio carrega. No Velho Testamento, por exemplo, nós vemos muitos sacrifícios eram feitos, havia uma liturgia no tempo de Moisés, e por exemplo, se alguém pecasse, este alguém levava um sacrifício específico ao sacerdote, fazia o sacrifício, e a partir do momento que ele está vivendo aquele princípio, vivia na época aquele princípio, hoje não precisamos mais, mas ele vivia naquela época o princípio, qual era o resultado da promessa? O perdão dos seus pecados, porque todo princípio do reino de Deus carrega consigo uma promessa. Vida abundante, meus irmãos, vem a partir do momento que nós vivemos os princípios da palavra de Deus. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém? A vida abundante, ela não vem só pela oração do pastor. A vida abundante, ela não vem só
pela ajuda que o irmãozinho e irmãzinha pode te dar. A vida abundante vem quando você aplica os princípios da palavra de Deus. Então você se coloca em um lugar de favor diante do céu e Deus começa a te abençoar. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele crê que ele existe, que é abençoador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam. O tempo todo as escrituras declaram isso. Através da tua obediência a Deus, Deus te abençoa. Você não faz obediência para receber salvação, não é disso que se trata. Mas a tua obediência aos princípios da palavra de Deus fazem com que você entre em uma vida plena, em uma vida abundante. Quando o Senhor Jesus, depois em Mateus 5, conhecido Sermão da Montanha, quem já leu o Sermão do Monte aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Tá, leia Mateus 5, 6, 7, Sermão do Monte. Um sermão incrível, um daqueles cultos, né? Você imagina ouvir o Senhor Jesus ministrando. E o Senhor Jesus ressignifica a lei. Ele começa a dizer: a lei diz tal coisa, eu porém vos digo. A lei diz assim, eu digo a vocês porém. E ele aumenta o nível de compromisso, porque ele diz: a lei diz, amarás o teu próximo, odiará o teu inimigo. Eu porém vos digo, não chame nem de tolo alguém, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Jesus está dando um outro significado à lei, na verdade subindo até o grau de compromisso com o Senhor. Em outras palavras, os princípios permanecem, porque quando você vive o princípio, você vai receber a promessa que o princípio carrega. No início das bem-aventuranças, o que o Senhor Jesus diz? Bem-aventurados os humildes. Por quê? Porque o princípio da humildade faz com que você receba o reino dos céus. Cada princípio tem uma promessa. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Cada princípio carrega uma promessa. Quando você simplesmente acha, não, vou viver vida abundante a partir da imposição da mão dos pastores, até é bom que a gente fique um tempo sem impor as mãos, sabe? Eu creio na imposição de mãos. A imposição de mãos é importante. Há uma transferência de unção, sim. E claro que você tem que buscar ajuda, não estou dizendo que não, mas eu estou querendo te trazer o entendimento de que tem coisas na tua vida, que para você tocar a vida abundante, a vida de abundância que a Bíblia tem para você, o pastor pode até orar por você, pode até romper algumas coisas junto com você, no mundo espiritual, mas se você não aplicar os princípios do reino, você não vai tocar nas promessas que eles trazem. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém? E o nosso desejo hoje, meu desejo, é exatamente esse: que você faça essa reflexão e que você viva uma vida abundante. Esse é o meu coração, que você possa desfrutar da vida abundante que Deus tem para você. Amém? Os princípios são fundamentos, eles são bases que vão acompanhar toda a nossa vida. Os princípios formam a nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? Visão de mundo, onde estão os nossos valores, aquilo que nos guia, aquilo que nos conduz. Estes princípios, eles moldam a nossa cosmovisão. Algumas coisas, a partir dos princípios do reino, elas já têm uma resposta pronta. Por exemplo, tem lá um colega teu, e aí ele te convida, sei lá, para ver pornografia, para ver alguma coisa. Você já tem a resposta pronta se você vive o reino de Deus. Você diz não. Por quê? Porque eu não quero desagradar a Deus. Um dos princípios do reino de Deus: fidelidade, santidade. A resposta já está pronta, é só seguir o princípio. E isso conduz a tua visão de mundo. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém. Eu não preciso pensar, o que eu faço agora nessa situação? Vejo ou não vejo? Faço ou não faço? Não preciso, eu já tenho os princípios que regem a minha vida. Eu só preciso aplicar. Amém? Não estou dizendo que é fácil sempre aplicá-los, tá? Mas se você aplicar o princípio, vida abundante vem sobre você. Amém? Eu quero falar sobre 2 princípios e encerro, e quero orar com você. 2 princípios para uma vida abundante. Eu estou falando em áreas aqui específicas. Se nós olharmos na Bíblia, haveriam milhares de princípios que nós poderíamos olhar. Eu vou falar só de 2, de coisas
que nós percebemos na vida diária dos crentes e que eu creio que vão abençoar a tua vida, amém? 2 princípios bíblicos para uma vida abundante. Primeiro, na vida financeira, a generosidade, a honra e dedicação das tuas finanças ao Senhor gera liberdade e bênção na área financeira na tua vida, amém? A gente não gostou de ouvir isso? Irmãos, na vida financeira, a generosidade, a honra, a dedicação das tuas finanças ao Senhor gera liberdade e favor e bênção nessa área sobre você. Nós vemos irmãos que às vezes chegam com dificuldades nessa área, endividados, com problemas, nunca conseguiram ter uma vida abundante por causa disso, não conseguem dormir, perde o sono, tem contas e contas para pagar, tem problemas para resolver nessa área, portanto não conseguem desfrutar de vida, de paz e de alegria. Estou certo ou estou errado? É um princípio. Quando você começa a viver o princípio da generosidade, da honra, da dedicação da tua vida financeira a Deus, o que vai acontecer com você? Favor se abre sobre você, a bênção de Deus é derramada nessa área. De novo, eu não estou dizendo que você vai ficar milionário, mas eu estou te assegurando uma coisa: o Senhor vai suprir as tuas necessidades, o Senhor vai te abençoar. Vai. Hoje nós temos uma certa dificuldade com essa área, de falar desse assunto. Tem aquelas discussões: mas o dízimo é para a nova aliança ou não é para a nova aliança? O dízimo está no Novo Testamento ou não está? Você quer ir para o Novo Testamento e falar sobre vida financeira? Você vai descobrir uma coisa. Abre comigo Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 34. Atos capítulo 4, versículo 34. Olha que interessante esse texto. Todo mundo achou aí, amém? Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Você quer falar de Novo Testamento de contribuição? Eles não davam 10%, eles davam 100%. Eu não estou dizendo que você tem que dar 100%, por favor. O pastor disse que é para mim dar 100%. Não, eu não estou dizendo isso. Só estou querendo te trazer o entendimento de que às vezes nós nos apegamos a esse tipo de coisa. Poxa, será que eu vou dar 10%? Será que o 10% está no Novo Testamento? Você não vai encontrar muito mesmo no Novo Testamento falar do dízimo. Fala em Hebreus, se referindo a um texto do Velho Testamento, sim, mas deixa eu te dizer, os 10%, o dízimo, ainda que seja uma tradição da igreja, é bom, sabe por quê? Te ajuda a organizar a forma como você faz para contribuir e ser generoso e honrar a Deus nessa área na tua vida. Me ajuda, e se me ajuda, é bom. No Novo Testamento, esses homens e mulheres vendiam campos, casas e traziam 100%, porque o coração deles estava em honrar e servir a Deus. Eles se desapegaram. Não estou dizendo que você tem que vender a tua casa, irmão, por favor, não foi isso que eu disse. Não estou dizendo que você tem que dar 100% pastor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo te mostrar que existe um princípio de honra, de generosidade, e isso é um princípio. Quando você vive, o que vai acontecer? Deus vai te abençoar, você vai entrar em uma área de abundância na tua vida, amém? Deixa eu dizer mais uma coisa. Ouvi um dia um pastor falar, é verdade. Eu nunca vi crente que dá o dízimo e não ser abençoado. É uma questão de fé, é fé. Você dá o dízimo como? O pastor fica pedindo? Não devia nem dar. Então, se é para dar desse jeito, você tem que dar o dízimo com fé. Eu lembro de um rapaz que um dia chegou aqui e disse: estava no culto aqui, cheguei ontem no culto,
passando um momento tão difícil na minha vida financeira, desempregado e tal. E ele disse, eu tinha R$7 no bolso, era tudo que eu tinha, não tinha mais nada. E na hora da oferta, sabe, eu senti no coração, eu peguei aqueles R$7, eu dei com fé. Eu dei os R$7. No outro dia, quando eu levantei, o telefone tocou e eu fui chamado no emprego. Sabe o que é interessante? Ele aplicou fé. Irmãos, eu nunca vi alguém que crê, alguém que faz com fé, não por necessidade. Olha o texto de 2 Coríntios, vamos olhar esse texto, 2 Coríntios capítulo 9. Amém? Meu desejo é que o Senhor abra uma janela de favor sobre você na vida financeira. Amém? Quem que é isso aí pode dizer amém? Então eu quero te trazer o princípio. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, Paulo diz, isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. O que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos lá, irmãos. Primeiro, Paulo está trazendo um princípio. Quem semeia pouco, pouco também. Princípio do reino. Quem semeia muito, com abundância colherá. Princípio do reino. Amém? Agora, Paulo segue dizendo, cada um contribua segundo tem proposto no coração. Então, não é porque o pastor falou, porque o irmão falou, não, o que você tem proposto no teu coração. Contribua sim, com paz, com alegria, não por tristeza. Poxa, eu vou dar todo o dinheiro que eu tenho aqui, pai, aquilo ali está te dando uma agonia. Não contribui, vai contribuir errado, não faz. Agora, se você tem convicção, você propôs no coração e você tem alegria ao dar, então contribua e Deus vai te abençoar, porque Deus abençoa quem dá com alegria. Amém? Quem está entendendo aí pode dizer amém. Isso abre uma janela, irmãos, de bênção sobre vocês. Verso 8, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Por quê? Olha que interessante, o que Paulo está dizendo? Por que Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça? A fim de que? Propósito, amém? O a fim de que significa propósito. Tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Paulo está dizendo, uma janela de graça e abundância será aberta sobre vocês com um propósito, de que vocês tenham condições de dar mais, de abençoar mais, de abençoar as pessoas, os pobres, os necessitados, aqueles que precisam. Essa é a vontade de Deus. Um dia eu escutei Carlos Anaconda dizer algo que me tocou, eu tenho orado desde então sobre isso. Carlos disse, eu desejo sempre que todas as pessoas que chegam perto de mim sejam abençoadas. E sabe, eu tenho orado sobre isso e tentado viver o máximo que eu posso. Nem sempre eu consigo, mas o máximo que eu posso. Se eu estou com alguém, e às vezes são coisas simples, irmãos, não estou falando de coisas gigantes, coisas simples. Eu vou tomar um café e a pessoa está comigo, deixa que eu pago, vou te abençoar com esse café. É o que eu posso agora. Eu quero que todo mundo que estiver perto de mim seja abençoado. Quando eu tenho condição de comprar uma camisa, um sapato, qualquer coisa, e eu posso abençoar alguém, eu compro, eu me lembro do fulano, vou comprar uma camisa para ele, compro uma camisa para ele também. Por quê? Porque eu quero me tornar alguém que abençoa todos aqueles que estão perto de mim. Nem sempre eu consigo, tá? Às vezes são coisas simples, coisas pequenas, singelas, mas que pensa em quem recebe. Poxa, lembrou de mim, às vezes é um chocolatinho, às vezes é uma bala, às vezes, sabe? Isso te ensina a tornar-se um abençoador, porque a Bíblia diz, quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Se você consegue comprar um chocolate para ti e o outro para o irmão, quando Deus te der muito mais, você vai conseguir pegar também e abençoar o irmão. Ah não, hoje eu não tenho, quando eu tiver eu vou dar. Não vai. Quando você tem pouco e é fiel no pouco, Deus vai te dar muito e você vai ser fiel no muito também. Aprenda hoje a investir com o que tem. Não precisa fazer nenhuma loucura, coisas pequenas. Abençoe quem está perto de você, um vizinho, alguém que está necessitado, abençoe. Invista na igreja, irmãos. Pode investir, são 20 anos trabalhando aqui.
esse valor que você coloca aqui não é tijolo, não é ferro, vai para vidas que são salvas e libertas, irmãos. Por causa da contribuição de você. Você já pensou? Essa casa está aberta. Semana retrasada, passada, o pastor falou aqui de uma pessoa que foi curada do diabetes. Sabe por que ela foi curada do diabetes? Porque você contribui, esse lugar está aberto e ela foi curada. Pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas, famílias restauradas, porque esse lugar está aberto com a ajuda da tua contribuição. Abre uma janela nessa área na tua vida, a generosidade, a honra, a dedicação das tuas finanças, amém? Eu acho interessante porque nesse tema, isso me chama a atenção, porque nesse tema, Mateus 6, verso 24, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. E olha o tema: vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou mamon, né? Em outra tradução usa-se mamon, que é uma representação das coisas daqui, das riquezas. Tem muito crente servindo mamon, tem dificuldade de botar a mão no bolso e contribuir, porque não é porque o dinheiro vai para o pastor, o dinheiro vai não sei para quem, não, é porque tem problema mesmo nessa área, é avarento. Dê com generosidade e com fé, veja se Deus não vai te abençoar. Eu faço o teste contigo, veja se Deus não vai abrir uma janela de bênção sobre você. Vai abrir, vai te abençoar. É um princípio do reino, é um princípio do reino. Às vezes nós nos apegamos a coisas pequenas, mas o problema não é a doutrina. O problema às vezes é o mamon. Tem crente servindo mamon. Sirva a Deus, entregue toda a tua vida a Deus. E quem ouviu o que eu falei entendeu o que eu disse. Não estou dizendo para você dar tudo que tem, não, eu disse: dê conforme o teu coração, com alegria. Se não tem alegria, não dê. Quem está entendendo ele pode dizer amém. Não dê. Se você não propôs aquilo no teu coração, não dê. Quando nós fazemos um momento da oferta do dízimo, irmãos, não precisa ficar constrangido. Se você não vai dar, não tem como dar ou não quer dar, fique tranquilo. Nós procuramos fazer desse jeito, como nós fazemos, para que você fique em paz. Ninguém precisa ser constrangido a dar. Mas deixa eu te dizer, se eu não te ensinar os princípios nessa área, poxa, o meu desejo ensinando isso é que Deus te abençoe, que você receba muito nessa área e possa abençoar outras pessoas. Que seja um abençoador daquele que está perto de você. Que ninguém que está perto de você saia sem ser abençoado. Amém? Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Amém? Outro princípio, na verdade é mais de um, mas eu coloquei tudo dentro do mesmo tempo para a gente encerrar. Na saúde, para a cura dos enfermos, bem como para casos de libertação, nós precisamos aplicar fé e compreender a visão bíblica. Diga comigo: aplicar fé e compreender a visão bíblica. Amém? Para a cura dos enfermos, para casos de libertação nas mais diversas áreas. Se você percebe, tem uma área na minha vida que eu preciso de um romper, não sei, não anda. Relacionamento não anda, só dá coisa errada. Sei lá, amarras em áreas específicas. O pastor Gerson aqui é um mestre disso aí, né? Ele que ensina sobre isso aí. Aí depois você fala com ele. Mas você percebe que tem amarras, dificuldades, você precisa de uma libertação. Isso aqui não é normal, não anda. A pessoa não para em emprego nenhum. Tem coisa errada, tem alguma coisa que não funciona. Os relacionamentos sempre dão errados. Deixa eu te dizer, nessas áreas você precisa aplicar fé e compreender a visão bíblica. E a partir do princípio, você vai viver um romper na tua vida. É claro, irmãos, que existem casos específicos que aí conta com a ajuda dos pastores. Orarmos, rompermos, orarmos com você, amém? Mas, por exemplo, na saúde, a respeito de casos de enfermidade, a enfermidade não é uma cruz. Isso aqui é a minha cruz que eu tenho que carregar. Eu nasci assim, eu vou viver assim. Acho que Deus me deu essa cruz para eu carregar. É isso. Não, não é essa a visão bíblica.
Deus não coloca enfermidade em ninguém. Deus é bom e Ele só sabe fazer o bem. As enfermidades e amarras e ataduras entraram a partir do pecado com a ação do diabo. Não estou dizendo que todo mundo está enfermo, está possuído um demônio, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o conceito, a enfermidade, os problemas da humanidade entraram lá no jardim com Adão e Eva, com o pecado, por uma ação do diabo, porque o diabo enganou eles. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém? Então, por favor, não estou dizendo que todo mundo está doente, é um problema, está com um demônio, não é isso que eu estou dizendo. Agora, a enfermidade não é uma cruz. Visão bíblica, a enfermidade não é uma cruz que você tem que carregar. Jesus quer te curar. Esta é a visão bíblica. Ataduras espirituais não são problemas que estamos destinados a carregar. Eu vou passar a vida toda assim, nunca deu certo a minha vida. É a cruz. Não, não é disso. Quando o Senhor Jesus disse que nós temos que carregar uma cruz, não era esse o tema. Carregar a cruz ali é negue-se a si mesmo. Essa é a tua cruz. Você não vai fazer mais a tua vontade, você vai fazer a vontade do teu Senhor. O fardo é leve, o jugo é suave, Ele está contigo. Essa é a cruz que você tem que carregar. As pessoas dizem, mas Paulo tinha um espinho na carne. Quando você olha o texto, abre comigo 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então que sou. Alguma vez ele citou aqui enfermidade? Ele falou em algum momento em enfermidade? Ele fala de um espinho na carne. Ele fala que o Senhor diz, a minha graça te basta. Ele diz, então me gloriarei nas fraquezas, nas angústias, nas perseguições, etc, etc. Em nenhum momento ele fala em enfermidade. Não faz sentido achar que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. Aos Gálatas, sim, ele diz, por causa de uma enfermidade, eu pude pregar o evangelho a vocês. Ele está falando de algo específico. Em um momento fiquei enfermo, talvez naquela região fui ser cuidado, e aí tive uma oportunidade de pregar o evangelho. Mas em nenhum momento a Bíblia afirma, Paulo diz isso, e não faria sentido. Se fosse uma enfermidade, ele diria, me alegrarei com as enfermidades. Ele não fala isso. Então, meu irmão, minha irmã, enfermidade não é Deus que coloca em ninguém. Deus é bom e só faz o bem. Amém? Nós vamos destruir as obras do diabo. Amém? É importante trazer visão bíblica para isso. Não tem gente achando, não, eu vou viver assim mesmo, é assim. Não é. Não é. No tempo que o Senhor esteve conosco, nem todos foram curados, é verdade. Ele vai, por exemplo, ao tanque de Betesda, ele não cura todo mundo, ele curou um homem lá, os outros não foram. Só que tem um detalhe, e aqui tem um princípio para a cura dos enfermos: todos aqueles que buscaram a Cristo com fé saíram curados. Jesus não foi buscar todos os enfermos, mas todos os enfermos que foram a Ele e colocaram fé nele, saíram curados. Essa tem sido a minha oração. Senhor Jesus, todos aqueles que nos procuram, pedindo oração para cura, eles não estão me procurando, eles estão te procurando, porque tu tens a solução. Então nós queremos caminhar até esse lugar em que todos que vêm com fé sairão curados, em nome de Jesus. Não chegamos lá, mas nós vamos chegar, em nome de Jesus. Temos visto muitos milagres, mas eu quero ver todos os milagres. Amém? Amém ou não? Olha Mateus 8. Mateus capítulo 8, verso 13. Quando o Senhor Jesus fala a respeito ali com o centurião, o servo dele doente, no final, no verso 13, Jesus diz: então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. Ou seja, que seja feito de acordo com a tua fé. Você crê?
Você veio buscar Jesus porque crê, colocou fé nele, então seja feito conforme a tua fé. Em Lucas, no capítulo 8, verso 48, então Jesus lhe disse para a mulher do fluxo de sangue: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Então, quando você aplica a fé em Jesus e busca Jesus com fé, aqui está um princípio para a cura dos enfermos. Em Tiago 5 diz que tem alguém doente, que o presbitério faça oração, unja com óleo, e a oração da fé vai curar o enfermo e ele vai se levantar. Ou seja, quando nós aplicamos fé e buscamos a Cristo, este é um princípio para a cura dos enfermos. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer agora. Existem, irmãos, castas de incredulidade, e esse é o ponto na hora da cura dos enfermos. Existem castas de incredulidade. Isso é algo que nós temos que abordar. Em relação à fé, olha só, incredulidade não significa falta de fé. Você tem fé, mas existem castas de incredulidade junto com a fé. Vou explicar melhor isso aqui. Incredulidade não é ausência de fé. Diga comigo, incredulidade não é ausência de fé. Você pode até crer. Vou te explicar. Abre comigo Marcos 9, eu vou encerrar aqui em Marcos 9. Marcos, no capítulo 9, na cura daquele menino, verso 17. E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Os discípulos tentaram expulsar o demônio e não puderam. Verso 19, então Jesus exclamou: ó geração incrédula. Qual era o problema, irmãos? A incredulidade. Jesus está dizendo: ó geração incrédula. Ou seja, este é o problema. Os discípulos não criam em Jesus, irmãos? Sim ou não? Criam, eles seguiam a Jesus. Eles sabiam que ele era o mestre, o rabi, o ungido, o prometido de Deus. Mas ainda assim haviam castas de incredulidade neles. Jesus está dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Eu fico pensando, o que o Senhor Jesus fala de nós? Quando nós tentamos curar e não é curado, ele deve olhar e dizer: ô geraçãozinha incrédula, caramba, até quando vocês vão ser assim? Até quando vocês vão viver desse jeito? E eles o trouxeram. Quando Jesus o viu, o espírito imediatamente o agitou, o menino com violência, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Verso 23, ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Diga comigo, tudo é possível ao que crê. Eu acho interessante porque o pai disse: se o Senhor pode. Olha a resposta de Jesus: como é que é? Tipo assim, outras palavras, como é que é? Se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. De novo, o Senhor Jesus está dizendo: tudo é possível se nós aplicamos fé. Amém? O problema era a incredulidade. Quando o Senhor Jesus diz para esse homem: se podes, tudo é possível, ele está querendo dizer, o texto diz, o homem tinha fé, ele até tinha alguma fé. O verso 24, imediatamente o pai exclamou: eu creio. Agora olha a sequência: ajuda-me na minha falta de fé. Parece incoerência, não é? Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O que isso significa? Ele tem fé, mas não com a profundidade necessária para ver a solução daquele problema. Eu até creio que Jesus cura, mas não para curar agora esse homem que está na cadeira de rodas na minha frente. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Eu até creio que Jesus faz milagre, mas não para curar esse aqui que está aqui agora. Porque você crê, tem fé, mas tem incredulidade também.
tem fé, mas não na profundidade necessária para ver este milagre. E nós temos que tratar com isso, porque nós vamos ver um romper de milagres na nossa vida diária aqui na igreja. Se nós tratarmos a incredulidade, todos nós, nos lugares mais profundos do nosso ser, nós vamos ver um romper de milagres. Escreve o que eu estou dizendo para vocês. O problema é a incredulidade. No final, quando os discípulos perguntam ao Senhor, verso 28, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? No texto de Mateus, Jesus responde exatamente assim: por causa da incredulidade do coração de vocês. E depois ele segue: esse tipo só pode ser expulso por meio da oração, porque a oração e o jejum me ajudam a tratar com as castas de incredulidade. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém. Se nós tratarmos profundamente com a incredulidade, nada nos será impossível, porque tudo é possível àquele que crê. Tudo, absolutamente tudo. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem diabetes, não tem, pode citar o problema que você quiser, tudo é possível àquele que crê. É por isso que o diabo trabalha com incredulidade, porque se ele colocar incredulidade, você não vê o milagre. E não é que você não crê, você crê, mas a incredulidade está aí. Temos que tratar com a incredulidade. Amém? Para encerrar, irmãos, os princípios do reino de Deus só fazem sentido se eu estou dentro do evangelho. Não adianta, não vou na igreja porque eu quero uma vitória, mas você não vive o evangelho, não faz sentido viver os princípios do reino. Você nem vai conseguir de forma plena e desfrutar de abundância. Eu uso o texto de Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A pergunta é: o que é sujeitar-se a Deus? Sujeitar-se a Deus, irmãos, não é você viver uma vida toda errada, pecado, tudo errado. Aí você chega no culto de libertação, e aí você vai fazer uma oração: Deus, eu me sujeito, tremendo, né? Deus, eu me sujeito a Ti agora, não deixa o diabo vir em mim, né? Sai dele, não vem para mim também. Você vai fazer, sabe? Isso não é sujeição a Deus, não é uma oração que você simplesmente diz: Deus, eu me sujeito a Ti. Você pode fazer essa oração? Pode, mas sujeitar-se a Deus é viver o evangelho, os princípios do reino de Deus. Você pode até chegar correndo do trabalho aqui, num culto de quarta-feira, não deu nem tempo de orar, mas você vive sujeito a Deus, e você vai viver resistindo ao diabo, e o diabo vai viver correndo de você, porque não é uma oração, é uma vida de sujeição a Deus. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Não tem sentido viver princípios se você não estiver no evangelho. De novo eu digo, irmãos, a pregação triunfalista, infelizmente, eu não estou citando ninguém aqui de propósito, porque eu não quero ferir ninguém, eu não quero fazer juízo de valor de ninguém, não é meu papel. Mas a pregação triunfalista nos rouba a bênção de Deus que vem pelo evangelho, quando vivemos os princípios do reino de Deus. Quando eu falo para você desses princípios, por exemplo, na vida financeira, a cura dos enfermos, na libertação dos cativos, o meu desejo é um só: que você viva a plenitude de Deus, vida abundante. Quem sabe o que você está precisando hoje é exatamente isso: alinhar-se à palavra de Deus, com princípios na tua vida, e você vai ver uma janela de favor de Deus se abrindo sobre você. Acertar, às vezes o casamento tem que acertar, tem que entrar no princípio da palavra. Às vezes lá no teu trabalho, em alguma coisa, nos teus negócios, tem que alinhar de acordo com a palavra. Você sabe que tem coisas que não estão de acordo com os princípios do reino. Quando você alinhar isso nos princípios do reino, uma janela de favor de Deus vai se abrir sobre você. Você vai ter paz, alegria no espírito, vai receber justiça de Deus sobre você. Amém?
Baixa a tua cabeça onde você está. Primeira oração que quero fazer sobre você. Que o Senhor possa iluminar o teu coração e trazer sobre você entendimento disso que eu falei. Que quando você viver os princípios da palavra de Deus, você vai desfrutar do resultado de uma vida abundante.